pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje a gente vai fazer uma aulinha um pouquinho diferente aqui, tá? Hoje eu não vou dar aula na lousa, como eu fiz até agora. Vou fazer uma aulinha de slides para vocês. E por quê? Porque a gente vai ver alguns gráficos agora, algumas coisas, e eu achei legal mostrar para vocês com umas imagens melhores, né, com GIFs e tal. Acho que vai ficar um pouco melhor do que eu desenhando mesmo mão livre na lousa. Então, acho que a próxima aula a gente já volta a fazer na lousa mesmo. Vai ser só essa aula aqui mesmo no slide, pra gente tentar um jeito diferente aí, ver se essa parte dá pra entender melhor, certo? Bom, a gente vai, então, ver hoje funções trigonométricas. O que são funções trigonométricas? Vamos ver aqui. Vamos recapitular um pouco, antes da gente ver realmente quais são as funções trigonométricas, algumas características da circunferência trigonométrica que a gente viu até agora. Vamos lá. A gente viu que todo número real, passei isso para vocês na aula de trigonometria dos números reais, a gente viu que todo número real, ele tem imagem em um único ponto na circunferência. Então, qualquer número real, imaginando que a circunferência tem o raio igual a 1, que a gente já viu, lembra? E partindo daqui, partindo do ponto A, qualquer número real, ele vai representar um ponto na circunferência. Um único ponto nessa circunferência. Então, se eu pegar o número 3, por exemplo, eu vou olhar qual é o raio 3 aqui, que seria 3 radianos, né? Mas como a nossa circunferência tem raio igual a 1, o radiano mede 1, então eu posso considerar só o 3. E esse número vai representar um ponto na minha circunferência. Então, deixei aqui um ponto qualquer, não sei qual é o real que representa esse ponto, mas um ponto qualquer ali só para a gente trabalhar um pouco. Esse ponto, ele é a extremidade de um arco que mede x radianos. Então, se eu tiver um arco aqui que mede x, esse ponto na minha circunferência, ele vai definir a extremidade do meu arco. Meu arco parte do ponto A, parte do ponto 0,1 aqui, né? 1,0, desculpa. E ele vem até um ponto qualquer aí que representa o meu número real. Esse ponto aqui, ele tem coordenadas cosseno de x, seno de x. Por quê? Ele tem coordenadas cosseno de x, seno de x. Lembrem que o meu eixo horizontal é o eixo dos cossenos e o eixo vertical é o eixo dos senos. Então, se eu pegar aquele ponto, quiser saber qual é a abscissa dele, quanto ele mede aqui no eixo horizontal, é só eu prolongar aqui, isso é o valor de cosseno de x. Lembrando que a gente está na circunferência trigonométrica. E a mesma coisa, se eu quero saber qual é o valor da ordenada dele, quanto ele mede aqui no eixo vertical, só eu prolongar aqui, e tenho meu valor de seno de x. Então, no eixo horizontal, a medida que o valor da abscissa do ponto é o cosseno desse arco, do arco x, e no eixo vertical, a ordenada do meu ponto é o seno desse arco x, certo? Então, só para a gente lembrar isso, de seno e cosseno na circunferência trigonométrica. Vamos passar agora, então, a falar das funções trigonométricas. A gente vai ver hoje a função seno, a função cosseno e a função tangente. A função seno, para começar. A função seno, eu defino ela dessa forma. É uma função de r em menos 1 e 1, tal que f de x é igual a seno de x. Então, eu tenho uma função aqui, f de x é igual a seno de x. Vocês já viram com a Maiara funções, né? Então, você tem uma função de primeiro grau, vai ser f de x é igual a alguma coisa vezes x mais um termo independente.
A função de segundo grau vai ser f de x é igual a alguma coisa vezes x ao quadrado, mais alguma coisa vezes x, mais algum outro termo independente. A nossa função seno, ela é uma função f de x igual a seno de x. Essa é a minha função seno. E o que significa isso que eu coloquei antes aqui? Esse r em menos 1 em 1. A partir disso, a gente define o domínio e a imagem da minha função. Acho que vocês já viram isso em funções com a Mayara. Se não viram ainda, ela deve passar em breve, mas eu acho que domínio e imagem vocês já viram com ela. O que é o domínio? Domínio são os valores que o meu x pode assumir, certo? O meu x aqui, ele é em r. Então, eu posso pegar a função seno de x de qualquer valor real que eu quiser. Então, seno de qualquer número real que eu quiser. E qual que é a imagem dessa função? Dado um valor de seno, qual valor dado um valor de x, qual valor que o meu seno vai assumir? A imagem dessa função, ele é o intervalo entre menos 1 e 1. Vamos entender por quê? Vamos pegar o círculo trigonométrico aqui. A gente está falando de seno, né? Então, vamos olhar o eixo vertical aqui. Se eu pegar o eixo vertical, a gente sabe que aqui o meio é 0, é a minha origem, certo? Eu tenho menos 1 aqui embaixo, 1 aqui em cima, que é a circunferência trigonométrica tem raio igual a 1. Então, aqui mede 1, aqui mede 1 também. Então, o meu seno, ele vai variar sempre nesse valor, sempre aqui dentro dessa circunferência trigonométrica. Então, o valor do seno vai estar sempre entre menos 1 e 1. O seno, ele é sempre maior que menos 1, maior ou igual a menos 1, e menor ou igual a 1. Então, a função seno, o valor dessa função, o valor do meu f de x, ele nunca vai sair desse intervalo de menos 1 e 1, certo? Então, uma coisa para vocês lembrarem sempre. O seno de qualquer arco, ele nunca vai ser menor que menos 1 e ele nunca vai ser maior que 1. Então, se eu falar, o seno de x é igual a 2, isso é mentira. Não existe seno maior que 1, certo? E nem seno menor que menos 1. Então, tá bom. Então, tendo isso, tendo essa função, a gente vai ver como que se comporta o gráfico da função seno, tá? Alguém tem alguma ideia de como se comporta? Vamos pensando aí como se comporta essa função seno. Para a gente fazer o gráfico de uma função, o que a gente pega? A gente pega alguns valores de x, né? Acha os valores de y, quer dizer, o valor de f de x, e vai botando pontos no gráfico e depois desenhando a curva, certo? Então, se eu pegar aqui, π, partir do zero primeiro, né? Se eu pegar o zero, qual é o seno de zero? O seno de zero é zero, certo? Seno de π sobre 6. O que é π sobre 6? 30 graus. Qual é o seno de 30? Meio. Se eu pegar o seno de π sobre 4, seno de 45 graus. Qual é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. O seno de π sobre 3, 30 graus. Qual é o seno de 60 graus. Qual é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2, certo? Π sobre 2, que é 90 graus. Qual é o seno de 90? 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1, certo? E o seno de 2π é 0 de novo. Então, essa função seno, ela tem esse formato, que é o que a gente chama de senoide. Acho que vocês já viram em física com corrente alternada, né? Que o gráfico da corrente, ele forma uma senoide. Então, a senoide é isso. A senoide nada mais é do que a função seno. Uma função assim. Então, a gente tem algumas características dessa função. A função seno é uma função ímpar. Isso eu já perguntei para a Mayara, ela falou que ainda não passou para vocês, mas ela vai passar logo logo.
ela vai explicar um pouco melhor, mas o que quer dizer uma função ímpar? Uma função ímpar é quando o valor da função num número, num determinado valor de x, ele é o oposto do valor dessa função no oposto de x, digamos assim. Então, o que isso quer dizer? Vamos ver aqui. Que o seno de menos x, ele é menos o seno de x. Tá? Então, o que isso quer dizer? Se eu pegar aqui seno de π sobre 6, ele é meio. Se eu quiser o seno de menos π sobre 6, isso vai ser menos meio. Tá? O seno de π sobre 2 é 1. Se eu quiser o seno de menos π sobre 2, isso vai ser menos 1, certo? Isso que significa dizer que o seno é uma função ímpar. A próxima característica da função seno é que ela é uma função periódica. O que quer dizer uma função periódica? Uma função que ela se repete de tempos em tempos, de valores de x em valores de x. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que se eu partir do zero, eu subo aqui, desço, subo de novo. Cheguei nesse zero. Aqui eu não estou subindo de novo? Estou fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, esse comportamento aqui, isso que a gente tem de 0 até 2π, isso vai se repetindo infinitamente. Tanto no sentido positivo aqui, quanto no sentido negativo para cá. Então, a função seno é uma função periódica por causa disso, porque ela sempre vai se repetir, o valor do seno sempre vai repetir. E o período dessa função, ele é igual a 2π. Então, de 0 até 2π, eu tenho esse comportamento. E aí, de 2π em 2π, de bloquinhos de 2π em bloquinhos de 2π, eu vou ter a mesma repetição do gráfico, a mesma repetição da função. Certo? Aqui agora tem um gifzinho construindo essa função. Então, o que eu quero que vocês vejam? Ó, nesse gif do gráfico aqui, nessa parte que ele desenha o gráfico, a gente está indo de 0 a 6 ponto alguma coisa, certo? Isso é como se fosse de 0 a 2π, tá? Π é 3,14, mais ou menos. Então, 2π vai ser uns 6,28, mais ou menos, que é isso daqui, tá? Então, aqui está indo de 0 a 2π. O que vocês querem? Eu quero que vocês prestem atenção. Essa barrinha azul que vai passando aqui, ó, ela tá andando conforme eu tô desenhando o meu arco aqui. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção? Ó, no 0, o seno é 0. Quando chega em π sobre 2, o seno é 1. Quando chega em π, o seno é 0 de novo. Chegou em 3π sobre 2. Vamos esperar chegar em 3π sobre 2. Ó, seno é menos 1. Sobe o valor do seno de novo até atingir 0 em 2π. Então, só para vocês entenderem, aqui, ó, o valor do seno, ele cresce, chega no seu máximo, decresce, chega no seu mínimo aqui, ó. Chegou no mínimo, aí ele vai crescer de novo. Chegou no máximo, decresceu. Chegou no mínimo, cresceu de novo. Vai chegar no máximo de novo, ó. Certo? Isso vai se repetindo de 2π em 2π. Conforme eu dou a volta, esse gráfico vai se repetindo, certo? Então, deixa esse gifzinho aí que eu acho que fica mais tranquilo de entender, de ver como o gráfico vai sendo desenhado. Vamos ver agora a função cosseno. A função cosseno a gente vai definir ela da mesma forma que a gente definiu a função seno. Então, eu tenho um f de x, que agora ele é igual a cosseno de x. E essa função é definida de r em menos 1 e 1. O que isso significa mesmo? O domínio dessa função é r. Então, o valor de x aqui pode ser qualquer número real. E a imagem dessa função, o valor do cosseno de x, ele vai variar entre menos 1 e 1.
dependendo do meu valor de x. Mais uma vez, por que ele varia entre menos 1 e 1? Se eu tiver um círculo trigonométrico, da mesma forma do seno, o cosseno também. Aqui eu tenho 0, o meu centro da minha circunferência, a origem do plano cartesiano. Daqui a aqui, mede 1, porque eu defini que o raio da minha circunferência trigonométrica é igual a 1. Daqui a aqui, mede menos 1, pelo mesmo motivo, raio da circunferência é igual a menos 1. É igual a 1, desculpa. Então, daqui a aqui mede 1, e esse é o ponto menos 1. O cosseno vai variar nesse intervalo de menos 1 até 1. Então, da mesma forma que o seno, o cosseno ele não pode ser maior que 1 e ele também não pode ser menor que menos 1. Então, o cosseno sempre ele só varia de menos 1 até 1. Se eu falar que o valor do cosseno é menos 1 meio, isso é mentira. Não tem como o cosseno valer menos 1 meio. O cosseno sempre vale de menos 1 até 1. Tudo bem? Vamos ver agora o gráfico da função cosseno. O gráfico da função cosseno, ele é bem parecido com o gráfico da função seno, só que ele é como se fosse o gráfico da função seno deslocado, certo? Por quê? Vamos ver aqui. Se eu tiver o meu arco 0, pegar o meu arco 0, qual que é o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1. Qual o cosseno de 30 graus? De π sobre 6. Raiz de 3 sobre 2. Qual o cosseno de π sobre 4? De 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Qual o cosseno de 60 graus? De π sobre 3. Meio. Qual o cosseno de π sobre 2? 0. Qual o cosseno de π? Menos 1. Cosseno de 3π sobre 2? 0. Cosseno de 2π? 1. Então, da mesma forma, eu tenho as características da função cosseno. Nesse caso, a função cosseno é uma função par. Então, a função ímpar, que era a função seno, eu dizia que quando eu tinha o seno de um valor e o seno daquele valor negativo, esse valor ia ser o oposto do anterior, né? Para a função cosseno, eu tenho que o cosseno de menos x, ele é igual ao cosseno de x. Então, o cosseno de menos π sobre 6 vai ser igual ao cosseno de π sobre 6. O cosseno de π sobre 4 vai ser igual ao cosseno de menos π sobre 4. O cosseno de 3π sobre 2 vai ser igual ao cosseno de menos 3π sobre 2. Então, isso é uma característica da função cosseno que ela é diferente da característica da função seno, certo? Função par, função ímpar, vocês vão ver melhor com a Mayara depois, mais características, uma definição um pouco mais concreta, assim, mais fácil de entender. E aí vocês lembrem da função seno e da função cosseno e de ver porque cada um é par ou ímpar, enfim. O cosseno, ele também é uma função periódica. O que quer dizer uma função periódica? Já disse para vocês que ela vai se repetir de tempos em tempos. Então, se eu olhar aqui, ó, tenho 0, eu começo no alto, abaixo e subo, tô aqui no mesmo alto de novo, certo? O que vai acontecer aqui? Eu vou cair de novo, vai acontecer a mesma coisa que tá aqui. Então, cosseno também é uma função periódica que tem o período 2π. Então, de 0 a 2π aqui, daí para frente ou daí para trás, essa função vai se repetindo. Vamos ver agora a função cosseno também no GIF. Mesma coisa eu tenho aqui, 0 a 6,28, 0 a 2π. Então, a função vai passando aqui. Vamos ver quando começar. Ó, cosseno de 0 é igual a 1. Cosseno de π sobre 2 é igual a 0. Cosseno de π é igual a menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. E aí, quando chega no cosseno de 2π, ó, cosseno de 2π é igual a
1. Então, o cosseno é máximo, ele cai até o mínimo quando é π, e depois sobe até o máximo de novo quando termina a volta, em 2π. Vale 1 em 0 e vale 1 de novo em 2π. E o mínimo é menos 1 em 3π. Em π, desculpa. Certo? Depois a gente vai ver mais um gifzinho desenhando essas funções. E para nossa última função aqui, que é a função tangente. Lembrando, tangente de x é igual a seno de x sobre o cosseno de x. Então, a tangente, ela é uma divisão de seno sobre cosseno. Quando eu tenho uma função que eu der uma divisão, o que eu tenho que fazer sempre? Tenho que analisar que o cosseno, que o denominador, ele tem que ser diferente de zero, para que essa função seja válida. Então, a tangente de x, ela é seno de x sobre o cosseno de x, valendo naqueles pontos onde o cosseno de x é diferente de zero. Então, eu defino a função tangente dessa forma aqui. F de x é igual a tangente de x, e ela vai ser válida quando x pertencer aos reais, tal que x for diferente de π sobre 2 mais hπ. O que isso quer dizer? Onde o cosseno de x vale zero? O cosseno de x não vale zero em π sobre 2? Em 90 graus, imagina um círculo trigonométrico, lá em cima 90 graus. π sobre 2. O cosseno ali é zero. E lá embaixo, em 3π sobre 2, o cosseno ali é zero também. Então, nesses dois pontos, nesse diâmetro da circunferência, isso para a primeira volta, né? π sobre 2 e 3π sobre 2 para a primeira volta. Para as outras voltas, eu vou somando π, certo? Então, π sobre 2 mais hπ, por isso que eu escrevi assim. Passei para vocês também, isso a gente define os dois pontos de um diâmetro da circunferência. Nesse caso, a gente está pegando lá em cima o π sobre 2 e lá embaixo 3π sobre 2. E todas as outras voltas, né? Então, quando x for diferente desses dois pontos, a imagem de x não for nenhum desses dois pontos, essa função é válida para um valor em r. O que isso quer dizer? O meu domínio da função, é isso que eu falei para vocês, é qualquer ponto da minha circunferência, qualquer valor de x que não esteja nem naquele ponto em cima, nem naquele ponto embaixo. Então, o que isso quer dizer? Qualquer valor de x que o cosseno seja diferente de zero, e a imagem da tangente, ela é os números reais. Ou seja, a tangente diferente do seno e do cosseno, ela não varia de menos 1 até 1. A tangente, ela varia em todos os números reais. Então, ela pode variar de menos infinito a infinito, digamos assim. A gente vai ver no gráfico. Como é o gráfico da função tangente? Vamos olhar aqui. Qual a tangente de zero? O seno de zero é zero. O cosseno de zero é 1. 0 dividido por 1 dá zero. Então, a tangente de zero é zero, que é esse ponto aqui. A tangente de 30 graus, tangente de π sobre 6. Esse ponto aqui. Isso vale raiz de 3 sobre 3. Aqui. Isso está naquela tabelinha que eu ensinei a vocês, lembra? Tangente de 45 graus, de π sobre 4. Esse ponto aqui. Vale 1. Tangente de 60 graus, π sobre 3. Vale raiz de 3. Tangente de π sobre 2. Opa! O ponto π sobre 2, o cosseno é igual a zero, então a tangente não existe. Então, se vocês for verem, se você ir aqui, ó, seguindo o π sobre 2, ou para cima ou para baixo, ele nunca vai tocar o gráfico da tangente, tá?
nunca vai tocar o gráfico da tangente. Porque essa tangente aqui, esse gráfico, ela tá subindo, ela vai meio que tender para o infinito para cá, e aqui vai meio que tender para o menos infinito para cá, mas nunca vai ter um valor que equivala ao π sobre 2 aqui, tá? Que equivale ao π sobre 2. Quando eu volto para o π, seno de π é 0, cosseno de π é menos 1, 0 dividido por menos 1 é 0, então tangente de π é 0. Entre π sobre 2 e o π, a tangente é negativa. Por quê? Porque o seno é positivo e o cosseno é negativo. Então, divido o positivo por negativo, fica negativo. Do π até 3π sobre 2, a tangente volta a ser positiva. Por quê? Tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Então, estou dividindo negativo por negativo, vai ter positivo. Mesma coisa que aconteceu aqui no π sobre 2, acontece no 3π sobre 2. Que esse valor nunca vai chegar no gráfico aqui, eu nunca vou atingir o gráfico, porque não existe tangente de 3π sobre 2, já que o cosseno disso é 0. Então, se eu dividir o seno por 0, isso não existe. Então, não tenho tangente de 3π sobre 2. E de 3π sobre 2 até 2π, eu tenho o meu cosseno positivo e o meu seno negativo. Então, a tangente vai ser negativa, que é esse valor aqui. E de 2π para cima, a gente repete esse pedaço aqui, certo? A tangente, vamos ver as características, ela é uma função ímpar. Então, do mesmo jeito do seno, a tangente de menos x é igual a menos a tangente de x. Então, aqui, se eu pegar a tangente de menos π sobre 6, vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 3. A tangente de menos π sobre 4 vai ser igual a menos 1. A tangente de menos π sobre 3 vai ser igual a menos a raiz de 3. E a tangente também é uma função periódica, né? Vocês viram aqui que ela vai se repetindo. Tá repetindo aqui, tá repetindo aqui. E qual que é o período da tangente? O período da tangente é igual a 2π. Se vocês olharem, é igual a π, desculpa. O período da tangente é igual a π. Se vocês olharem aqui, ó, de 0 a π sobre 2 eu estou subindo. De π sobre 2 até π eu subo também, só que do lado negativo. E de π para frente eu começo a repetir, ó. Subo aqui positivo, depois subo aqui negativo. Subo aqui positivo, depois vou subir negativo. Então, a tangente ela é uma função periódica, assim como o seno e o cosseno, mas o período dela ele é menorzinho. O período dela é de π, certo? Então, aqui, para terminar essa aula, eu coloquei um gifzinho que ele faz as 3 funções ao mesmo tempo. Então, ele está fazendo aqui em vermelho a função cosseno, tá fazendo em azul a função seno, tá fazendo em verde a função tangente, tá? Então, ele até mostra aqui o tamanho dos vetorzinhos, ó, subiu o seno, desceu o seno, subiu o seno, aumentou o seno. Então, vamos ver o gráfico da função tangente aqui agora, porque a gente já viu o seno e o cosseno. Então, ó, a função tangente, ela sobe, aí ela tende a volta a subir aqui, só que negativa, sobe positiva, sobe negativa, sobe positiva, sobe negativa, vai subir positiva. E aí o cosseno fazendo esse formato, o seno fazendo essa senoide aqui, mesmo jeito que a gente já viu. E aqui tá de 0 a 2π, ó. Não tá mais aquele 6,28, tá 0 até 2π mesmo. E o ponto π aqui no meio, né? Π aqui no meio, π aqui no meio, π é aqui no meio. Então, esse gifzinho é legal pra gente ver esses 3 gráficos sendo construídos assim. Pra gente entender como funciona o formato desses 3 gráficos, certo? Bom, gente, por hoje é isso
que eu tinha para mostrar para vocês. Então, a gente viu agora as funções trigonométricas. Não coloquei nenhum exemplozinho nessa aula, por quê? Eu vou deixar uma lista para vocês, vou deixar 2 listas para vocês assim que a gente terminar a trigonometria. A gente vai terminar a trigonometria na próxima aula. Então, eu vou deixar 2 listas. Acho que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já devo ter deixado as 2 listas no Drive, mas eu aviso no Facebook também. Eu vou deixar 2 listas. Uma lista de exercícios básicos de trigonometria, de tudo que a gente viu de trigonometria até agora. Tem exercícios mais simples, no sentido de exercícios de exemplo, que é só realmente aplicar o que a gente viu em aula, com números, com às vezes alguma coisinha diferente ou outra, mas exercícios mais simplesinhos. E nesses exercícios, incluem os exemplos que a gente tem de funções trigonométricas. Então, alguns exercícios mais básicos de funções trigonométricas para vocês testarem. Tem o gabarito lá, só não tem o gabarito do gráfico. Então, quando vocês tiverem os gráficos, me mandem que eu falo para vocês se está certo ou não. E aí a gente discute se está certo, por que está certo, como funciona aquilo. Ou se não tiver certo, qual é o certo, por que é. Então, quero que vocês me mandem essas respostas, me mostrem como que vocês estão fazendo, para a gente ter uma noção de como está indo, como está a evolução. E vou deixar uma segunda lista com exercícios um pouco mais complexos, que são o que realmente cai no vestibular. Então, com os exercícios de vestibular mesmo. Então, vi aí nos feedbacks de vocês que vocês estavam pedindo exercícios mais básicos para as listas de matemática. Então, vou deixar 2 listas diferentes. Uma para vocês fazerem primeiro, para treinar o mais básico. E outra para vocês treinarem realmente exercícios de vestibular. Verem como que isso faz vestibular. Vocês vão ver que tem muitas questões dos exercícios de vestibular que elas vão pegando o ganchinho naquelas questões mais básicas que vocês fizeram. Sabe? Às vezes envolve uma ou mais questões. Então, é muito importante para vocês fazerem, certo? E aí, depois, quando a gente vai terminar a trigonometria, né? Vai ir pro recesso. Quando voltar do recesso, a gente faz uma live de trigonometria para resolver todas as dúvidas, todos os exercícios que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar no Facebook lá também para vocês irem me passando quais essas dúvidas e a gente agendar essa live, tudo bem? Então, por hoje é só. Uma boa semana para vocês, bons estudos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Até mais, gente!